Hoje vamos entrevistar dois irmãos, Helena e Pedro, e eles vão falar um pouco como foi viver na época do apartheid. Então agora Helena vai começar a falar sobre o que ela achou. Bom, antes de mais nada, acho que vocês precisam saber que o apartheid foi uma política de segregação racial, na qual os negros não podiam votar, eles eram impedidos de votar e apenas a minoria branca ficava com o direito do voto. Os negros também perderam seu direito a adquirirem terra. Eles eram obrigados a viver numa espécie de confinamento geográfico. Durante esse período, 87% do território foi destinado à minoria branca e os negros eram obrigados a viver nos outros 13%, o que, se parar para pensar, é pouco espaço para a quantidade da população negra que constituía o país na época. Então, era bem complicado, porque eles precisavam obedecer rigorosamente esse regime e não poderiam se misturar com a maioria branca, com a minoria branca, perdão. O apartheid só teve início mesmo em 1948, quando o Partido Nacional tomou o poder. E além da maioria negra não poder possuir direito a voto, adquirir terra, também era vetado qualquer tipo de relação sexual ou matrimônio entre etnias diferentes. E foi aí que eu encontrei o maior problema durante esse período, porque eu era da minoria branca, porém eu me apaixonei por um homem chamado Darém, cuja etnia dele era negra. E foi muito complicado o nosso relacionamento, porque a minha família, eles eram extremamente racistas. Meu irmão, meu pai eram totalmente contra o nosso relacionamento. Então foi muito complicado essa época, foi um período bem perturbado para nós dois. E agora, como a Manu já falou um pouco sobre o apartheid e sobre como foi seu relacionamento, agora o irmão dela, Yuri, vai falar um pouco também sobre o apartheid, na opinião dele. No dia 21 de março de 1960, 69 negros foram mortos por causa da Lei de Passe. Esse movimento, no qual 69 negros foram mortos, foi o ponto de ignição para mais rebeliões pela África do Sul. Em 1973, a ONU condenou o apartheid. Um ano depois, a África do Sul foi suspensa da Assembleia Geral. E então, em 1976, 600 negros foram mortos e mais de 13 mil negros foram presos, num protesto pacífico, no qual foi considerado o movimento mais sangrento do apartheid. Agora eu vou falar um pouco sobre Mandela, que foi uma peça-chave para o fim do apartheid. Ele estava presente no movimento desde os anos 40, só que ele só conseguiu ter voz no ano de 1961, quando se tornou um dos líderes do Congresso Nacional Africano, onde o Congresso tinha como objetivo proteger e defender os menos favorecidos. Mandela acabou sendo preso em 1962 e condenado à prisão perpétua por sabotagem em 1964. Mandela ele era considerado para o governo um terrorista, só que para o povo no qual ele defendia, ele era considerado um símbolo anti a segregação racial. Em 1985, a resistência ao apartheid adquiriu uma dimensão muito grande e fez com que o Estado decretasse estado de emergência. O Estado até tentou negociar com Mandela a sua liberdade, desde que ele falasse com o povo para acabar com o movimento armado. Só que Mandela se recusou e permaneceu na prisão. Mandela continuou na prisão até dia 11 de fevereiro de 1990, quando foi libertado por Frederick de Klerk, o presidente, depois de muita pressão nacional e internacional. Mandela, no ano de 1993, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e no ano seguinte, em 1994, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, e assim acabando com a lei do apartheid.